Estamos de volta com o nosso programa Brasil Cristão, que é mais que programa. Brasil Cristão é uma missão, é a visão que Deus deu a essa obra. E nós queremos lembrar você que você pode participar do programa Brasil Cristão entrando em contato conosco através do nosso telefone, o 19 3871 9620, deixar seu pedido de oração, deixar seu testemunho. Talvez você que está nos assistindo participou de encontros com o Padre De Grandes e lembra, seria muito bonito quando a gente testemunha, a gente edifica a fé dos nossos irmãos. E você também pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. É o 19 99716 9915. Vamos dar uma olhada em uma mensagem aqui do nosso WhatsApp? Nosso amigo, Padre Air, escreveu aqui. Ótima contribuição do Tatá. Dom não é posse, é administrado a quem o Espírito manifestar. Perfeito. Gostei demais. Olha aí, Tatá, o Padre Air. Manda você também a sua participação, reage àquilo que nós estamos falando aqui. Nós queremos que você participe junto conosco. Agora, eu queria mostrar uma foto ali, Padre Eduardo. Queria ver o que o senhor me diz dessa foto, né? Coloca aí para nós, diretor. Olha aí. De muitos anos atrás, né? De muitos anos atrás. Foi os anos 70 ou os anos 80. Exato. Padre, conta pra gente. Acho que nos anos 70, padre. Né? Eu acho anos 70. Pois é. Padre Eduardo, a partir do momento que o senhor foi batizado no Espírito Santo, que o senhor permanece nos Estados Unidos, enfim, conta pra gente quando é que o senhor conheceu o Padre Robert De Grandes e... Eu fui batizado no Espírito Santo em 69. Eu terminei a teologia em 71 e o superior me segurou nos Estados Unidos para pregar retiros. Retiros dos jesuítas, 8 dias. E eu estava num retiro, eu tive um problema de uma pessoa que tinha uma presença maligna na pessoa. E alguém disse, por que você não chama Padre De Grandes? Eu rezei com a pessoa e não consegui libertar a pessoa. Foi ou no ano 71 ou 72. Padre De Grandes veio, orou, expulsou, e assim começou a nossa amizade. Naquele ano, 71, 72, eu morava em New Orleans, Nova Orleans, Louisiana, no sul dos Estados Unidos, e também Padre De Grandes estava na paróquia, uma paróquia lá em New Orleans. Então eu comecei a frequentar o grupo de oração dele e sair para almoçar com o Padre De Grandes e falar com o Padre De Grandes. E o Padre De Grandes falou uma coisa muito importante. Renovação é carismática. É necessário ter os carismas. E o Padre De Grandes tinha uma metodologia simplesmente fabulosa de falar de um dom do Espírito Santo e ceder ao dom do Espírito Santo. Que fantástico. Não é? Sim. Ele falava do dom e ele cedia o dom do Espírito Santo. Gostei muito. Eu creio que foi no fim de 72 ou 73, eu chamei Padre De Grandes para pregar um retiro aqui no Brasil, e ele veio fazer isto no Brasil. Não lembro muito bem os anos, talvez Tatá vai lembrar melhor do 73. Que eu, os anos. Foi 73, no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. 73, no Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. E é isso que ele fez. Ele falou sobre o batismo do Espírito Santo e ele pediu, se falava sobre o dom de línguas e nós cedíamos ao dom de línguas. Falava sobre o dom de profecia e tivemos exercício do dom da profecia, o dom de sabedoria, o dom de palavra de ciência. Ele falava sobre, por exemplo, a cura. E oramos pela cura. Interessante também uma coisa que ele fez.
de ensinar sobre como rezar pela coluna das pessoas. Isso o senhor faz até hoje. Até hoje eu faço isso. E rezando pela coluna, 95% das pessoas com quem eu oro pela coluna são curados. Que benção. E é interessante, às vezes, orando pela pessoa que tem problema de cura, vem uma palavra de ciência também. Uma palavra de ciência vem. Entendeu? O problema é que essa rapaz não perdoa seu pai. Como que está seu relacionamento com seu pai? E ele disse, está péssimo. Está péssimo. Então, fizemos uma oração para perdoar o pai e a coluna se ajustou. Olha só. Não, e é fantástico, porque é uma renovação carismática. Não é uma devoção. Não é uma devoção ao Espírito Santo, mas exercício dos dons espirituais. É isso que nós precisamos. Exato. Renovação dos carismas do Espírito Santo. A fé. E começamos a pedir coisas grandes de Deus. E eu comecei a falar que meu pai é rico. Sim. Meu pai é rico. E pode pedir coisas grandes porque Deus é grande. Exato. Graças maravilhosas aconteceram comigo também. Muito. E começamos a pregar retiros para sacerdotes também. Quer dizer que eu ajudava, organizava tudo, e ele era o pregador, e os padres amavam e se aproveitaram muito desses retiros de sacerdotes. Que fantástico. Fez toda a diferença na renovação carismática de pedir um dom e de ceder Sim. ao dom. Exato. O Tatá eu falava sobre isso, sobre a mudança que teve na renovação, uma renovação que era muito, vamos dizer assim, tinha preocupação com o estudo da pessoa, do espírito, dos a dons, experiência mas não tinha também, a prática. não tinha né? os carismas. Exato. O padre de Grandes, o padre Eduardo acaba fazendo um serviço bem feito, barba e cabelo, como nós falamos em Minas Gerais. Ele trouxe o batismo no Espírito Santo, começa com o padre Haroldo, e depois ele vem e começa a pregar as experiências de oração, mas também trouxe o de Grandes para nos dar a experiência dos carismas. A prática. Aí nós tivemos uma renovação de fato carismática. Eu queria mostrar, então, nós estamos falando aqui, eu vou colocar para você agora aqui um trecho de uma pregação de Padre Robert de Grandes aqui na Associação do Senhor Jesus, para que você possa ver esse homem falando a respeito do Espírito Santo. Vamos assistir juntos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. This is the great
É isso que precisa acontecer. Você tem que ser como uma esponja, para que o Espírito Santo possa empapar você. Essa mensagem, né, lógico, o Padre de Grandes foi um dentre tantos outros pregadores, mas essa grande mensagem, Padre Eduardo, de que aquilo que nós lemos na Escritura é hoje, não é verdade? Pentecostes é hoje. É a mensagem que eu recebi no dia de Pentecostes, no meu Pentecostes, 15 de março de 1969. Pentecostes é hoje, pode ser hoje. Você quer? Abra-se, abra-se. É exatamente isso. Peça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça vem e veio para mim. E daí eu comecei a usar a metodologia de Grandes pelo Brasil inteiro. Sim. E começou a dar muitos, muitos bons frutos. É interessante, Fernando, Tatá e Padre Eduardo, que o anúncio que ele trazia era dizendo, olha, o Espírito Santo vai fazer com você exatamente isso aqui, ó. O quê? Transformar você em outro Cristo. Então, você vai ter os sentimentos de Cristo, você vai ter a ação de Cristo, o Espírito Santo vai usar você nos seus dons, você vai ter a gentileza de Cristo, sabe, as características de Cristo. E esse anúncio, que é a própria palavra, a gente comentava aqui, enquanto passava o vídeo, a gente não vê mais isso. Não vê. Né? O que aconteceu, né, no meio de nós que isso não tem mais? Eu fico vendo o Padre Eduardo falar, né, escutando. Eu escuto isso há muito tempo. Metodologia do De Grandes. Eu escuto isso sistematicamente do Padre Eduardo. E a gente não vê mais isso, né? Hoje em dia, o processo de institucionalização do movimento eclesial acabou gerando uma certa exclusividade dos carismas para algumas pessoas. E quando o De Grandes, ele falava que essa experiência é para todos, tanto é que aqui nessa pregação era um auditório aberto, ele prega o Atos dos Apóstolos e fala, bom, agora vamos ver isso acontecer aqui agora. E as coisas acontecem, porque é outra coisa que eu escuto do Padre Eduardo também desde sempre, Pentecostes é hoje, Pentecostes é hoje. Sabe, tem duas coisas, Padre, que eu queria, aproveitando, o senhor está aqui com a gente, que são ensinamentos que o Padre De Grandes trouxe. Sim. E que isso ficou muito sólido na vida da renovação, mas que talvez a gente não esteja mais vendo. Duas coisinhas que eu queria chamar a atenção. A oração em línguas harmoniosa, a harmonia de uma comunidade, né? Não é aquela coisa descontrolada, não. A harmonia, onde começa e terminam juntos de um modo... Né? E a questão da escuta para a profecia. Padre, fala sobre isso. Ele está no meio de nós. Ele está falando conosco. Você acredita? Ele está no meio de nós. Eu recebo Jesus na Santa Comunhão. Eu preciso ter uma fé, expectativa de ouvir a voz dele. Quando estou preparando, por exemplo, uma homilia à noite, rezo em línguas, depois escuto, depois Deus ilumina, e depois tem uma luz. Eu preguei sobre a luz hoje. Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Entendeu? E toda a homilia veio para mim ontem à noite, através de louvor e adoração e escuta. O Padre de Grandes disse que eu falo com Deus e Deus fala comigo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. O que é mais importante? Eu falar com Deus ou Deus falar comigo? Lógico, a palavra de Deus é mais importante do que a minha palavra. E você acredita que Ele pode falar comigo? Existe a causa mista. O divino move o humano. É possível ouvir a voz de Deus. Quer dizer que a luz do Espírito Santo vem através de um pensamento, uma intuição, uma lembrança do passado. Deus ilumina a pessoa humana. Então, é Deus e sou eu. E sou eu que recebi a palavra de profecia, de sabedoria, de palavra de ciência. Eu e Deus. É tão normal, é tão natural a maneira que Deus nos chama, que Ele fala conosco, comunica, dá mensagens, dá orientação. Saber a divina vontade é tão natural,
que acreditamos que sou eu. Acho que é você. Mas você inspirado pelo Espírito Pelo Espírito Santo. Quem está nos acompanhando agora, Padre, e muitas pessoas, o senhor sabe, o senhor recebe quantas cartas, quantas mensagens, e as pessoas vendo, né, o Espírito Santo agindo no Senhor, e aí tem outros pregadores, e olha, às vezes, para a gente aqui, falar, mas eu não consigo. Então, eu queria falar com quem está em casa hoje. Você, minha querida, meu querido, né? Você aí, que é dona de casa, você que está aí trabalhando, você que está aí preocupado, essa graça é para você. O Espírito Santo é Ele quem realiza tudo, porque às vezes você até reza o texto todo dia, você vai à missa e agora assiste a missa todos os dias, você faz, mas nada acontece na sua vida. Você fica ali, ó, e a coisa não vai, não cresce, não floresce. E aí, o que acontece? Os apóstolos, enquanto eles estavam com Jesus, depois que Jesus morreu, eles também não ficaram ali, ó, ai meu Deus, vou voltar. Foi só quando o Espírito Santo veio na vida deles que eles tomaram coragem e começaram a anunciar. O que eu quero dizer com isso? Que a sua oração do terço, quando você participa da missa, quando você reza, você precisa se abrir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de transformar muitas pessoas em grandes, em Padre Eduardo, em Padre Jonas, em Tatá, em muita, sabe, florescer esses dons das pessoas. Este programa de hoje, nós estamos fazendo memória aqui do Ministério do Padre de Grandes. Se tem uma coisa que esse programa não pode ser para você, é um programa de, que saudade, porque não é isso que nós estamos dizendo aqui. O Espírito Santo que usou este homem quer usar você, quer usar a mim. O Jesus que curava através das orações desses irmãos é vivo e quer fazer isso hoje através de você. Toda a autoridade foi dada e ele diz para nós, ide, né? E esses sinais acompanharão os ministeriados? Então, não. Esses sinais acompanharão os iluminados? Não, os que crerem. Então, essa talvez seja a grande herança do Padre de Grandes para nós. O Padre de Grandes falou que aquilo que acontecia na Sagrada Escritura pode acontecer conosco hoje. É claro que naquele hoje, 1970, 80, 90, que foi os anos que o Padre de Grandes esteve no Brasil, sistematicamente, agendado e tudo mais, percorreu o Brasil todo, teve em muitas cidades do Brasil, falou para padres, para leigos, em estádios cheios, em salas pequenas, mas ele falava isso, Jesus hoje, age hoje. Talvez seja esse o grande legado do Padre de Grandes para nós, e que nós não podemos abandonar. Que o Espírito Santo age nas pessoas, se manifesta nas pessoas, nas mais simples pessoas, e que não é uma posse, são dons do Espírito para quem possui o Espírito, e isso acontece hoje, não é passado, é hoje, porque o Espírito é presente. Não há dúvida, você pode ser batizado no Espírito Santo. Aleluia. Você pode rezar em línguas, eu não tenho dúvida. Você pode escutar a voz de Deus. Pode curar. Você pode curar, sim, você pode até expulsar, você pode viver totalmente orientado pelo Espírito Santo, uma vida nova. Imagine toda a força do Espírito Santo movendo a sua vida. Tem acontecido comigo, pode acontecer com você. E é isso que nós queremos, né? A partir do Padre Eduardo, que fez essa TV, esse programa Brasil Cristão, que é um programa de catequese, né? Mas não é para nós estarmos aqui falando de algo só para você aprender e continuar na sua vida. Não, é para você viver e ser conosco aqui, igualzinho. Vim para cá, de repente, um dia anunciar, não é mesmo? Exato. Tem muita gente participando conosco hoje pelo WhatsApp, então nós vamos agora ver essas mensagens que estão nos chegando. Essa mensagem especial é para o senhor, viu, Padre? Opa, então vamos ver. Vamos ver. Padre Eduardo, eu sou Arlete aqui de Santa Helena de Minas, sou sócia das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Padre Eduardo, a minha mudança de vida, eu fui transformada depois que eu passei a ser sócia, sabe? Foi uma transformação de vida, Padre Eduardo. Aquele amigo que bem souber, ele não deixa de ser um sócio na casa de Deus. Porque Deus multiplica, Deus dá muito livramento, sabe? Eu sou sócia e quero arrumar mais sócios para a igreja, para esta linda construção.
E Isso é maravilhoso. meu sonho é conhecer o senhor, Padre Eduardo. Sabe, eu assisto as suas missas, é uma fé, é muita fé que eu tenho. E só de eu te ver na televisão, a minha fé aumenta cada vez mais, Padre Eduardo. Amém. Louvado seja Deus, Arlete. Deus te abençoe. Queremos que todos vocês, como Arlete, que todos vocês tenham uma experiência profunda do Espírito Santo, de Pentecostes, e as vidas mudam. Pode acreditar. A fé, ela contagia, né? É por isso, Arlete, que quando você olha para o Padre, a sua fé aumenta, porque a fé contagia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo transborda e contagia todo mundo que está à sua volta. Nós vamos fazer um intervalo agora, viu, gente? Rapidinho. E você continue enviando a sua mensagem, ligando para nós. Faça como a Arlete, venha ser um sócio comprometido na evangelização conosco, para a gente colocar fogo nesse Brasil pelo Espírito Santo, né? 1938719620, esse é o nosso telefone. Liga para a gente, se associe, vem fazer parte dessa família. Aproveita o intervalo, a gente já volta.